A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bom? Então vamos aí para mais um vídeo. Deixa eu dar só uma pequena ressalva, irmãos e irmãs, que eu fiz o vídeo aí a respeito, lembrando, né, que deixa eu só dar, eu já falei isso em alguns outros vídeos, né, mas tem alguns que às vezes não vê o vídeo, e tá vendo esse aqui. O meu intuito de ter esse canal do YouTube, né? E eu tenho o meu chamado que Deus me deu, o dom que Deus me deu. Não sou melhor do que ninguém. Tem outros aí que tem um canal, né? Muitos seguidores. Eu sou, né? O meu canal é simplesinho, não tem nada demais, né? Então só levo a mensagem só. Mas eu sei dos meus dons e independente de quem acredita no dom que Deus me deu ou não, eu não tô aqui para eu tô aqui para auxiliar pessoas no entendimento da palavra. Eu não tô aqui para agradar pessoas, tá? Eu tô aqui para agradar a Deus. Então, para mim eu não me glorio em mim mesmo nem em homem nenhum. Então, às vezes eu não tô aqui fazendo vídeo para passar tempo, tá, irmãos? Eu tô aqui porque é um chamado. Eu nem queria montar canal no YouTube, tá? Eu sei que eu também, às vezes, eu cometo algumas falhas nos meus vídeos. Não só eu, como outros também que tem canal que fala da palavra. Às vezes eles falham. Que eu quero que vocês entendam que diferente tem a gente como ser limitado, mesmo conhecendo da palavra, a gente pode falhar em alguns momentos, tá? Mas a gente tem a humildade de reconhecer que falha, tá? E entendo que falhas é diferente de distorção da palavra, de mentira. Mentira, engano e distorção da palavra, isso é pecado. Falha é uma coisa, é você falar uma coisa, um erro que você pode cometer. Acontece com qualquer um de nós, seres humanos, entendeu? Então, eu não tô com o canal aqui para passar tempo, não. O canal é para falar de coisas sérias. O que eu trago aqui no canal não é para apavorar ninguém, não é para fazer sensacionalismo, que tem muitos falsos profetas ou falsos irmãos que quer apavorar a pessoa. Quando eu falo do livro de Apocalipse, não é para apavorar ninguém, irmãos. É para alertar e para deixar vocês cientes do que a palavra nos ensina, porque a palavra nos manda vigiar para a gente não cair em engano, entendeu? E outra, eu fiz aí o vídeo do tal do Mardi, que estão falando que é o anticristo, né? E eu dei a minha posição, só que eu fiz o resumo, tá? Eu não deu para falar tudo o que eu queria falar, tanto é que eu falei um pouco rápido ali, não sei se vocês que viram o vídeo percebeu, para poder dar tempo de eu resumir e dar entendimento da melhor forma que eu podia sobre aquele determinado assunto, né? Que era sobre o homem que apareceu aí falando que era o sucessor dos profetas, tudo, né? Então aí eu fiz o resumo, tá bom? Não, eu tinha muito mais o que falar naquele vídeo, mas não ia dar. Então possivelmente depois eu faço outro vídeo com mais calma do mesmo assunto, tá? Então vamos lá, vamos para o estudo de Hebreus, segunda parte. Dito isso, né? Que eu gosto de deixar tudo explicadinho em detalhes, para que as pessoas depois não tirem conclusões erradas, né? Vamos lá, peraí. Vamos dar sequência aqui. Contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Hebreus capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara.
E de novo na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Ó, aqui, ó, é um entendimento. Porque ele está falando do povo hebreu que desobedeceu, né? Lá no deserto. Quando Deus enviou Moisés para libertar ele da... Aí os povos murmurou, desobedeceu, adoraram outros deuses, né? E Deus se irou, né? E ficou indagando Moisés que da terra prometida, que nunca chegava, que não sei o que, e dos alimentos tal, sempre murmurando, né? Aí Deus falou, jurou na ira dele, como ele diz aí, né? Não vão entrar no meu descanso. Que ali naquele tempo o descanso era a terra de Canaã, a terra prometida que Deus tinha prometido ao seu povo judeu, né? O hebreus. Mas aí ele falou assim, ó, Deus descansou no sétimo dia das suas obras. Aí, os judeus, eles guardam o sábado, que chama Sabá, Shabá, que eles guardam o sábado e não faz nada no dia de sábado, só adora a Deus, entendeu? Para eles tem essa ordenança, tá? Tanto é que quando Cristo veio, Cristo curou no sábado, colheu espiga e os religiosos fariseus se enfureceram, né? Porque Cristo não ia deixar de curar porque era dia de sábado. Tanto é que Cristo falou, o filho do homem até do sábado é senhor, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, aqui, na verdade, para os judeus, era um símbolo da guarda do sábado. Para nós gentios, o sábado significa o descanso eterno com Deus, entendeu? Ou o descanso em Cristo, quando a gente espera em Cristo, não espera? Então, pelas promessas, não só do mundo vindouro, da salvação eterna, mas a gente espera nessa vida que Cristo, ou Deus, vai estar sempre nos auxiliando e nos protegendo, nos guardando, embora mediante a muitas tribulações, a muitas dificuldades, a muitas provações, entendeu? Deus está sempre conosco. Por isso que eu falo, descansar no Senhor, entendeu? Descansar no Senhor para os gentios não é a guarda do sábado, mesmo porque Deus onisciente sabia que os romanos iam distorcer aquilo que era a guarda de sábado para os judeus, e os gentios iam ser obrigados. Muitos dos adventistas do sétimo dia falam que o selo de Deus da salvação é a guarda do sábado. Isso é uma heresia, tá? A gente tem que entender que nós somos gentios, não somos judeus. O que era para os judeus lá no tempo da lei, não é para nós gentios aqui, certo? Então, o sábado para nós é um símbolo do descanso eterno, entendeu? Sei que muitos religiosos não entendem isso, porque por isso que eu falo, religião estraga, porque ela coloca dentro do homem requisito judaico aqui no Brasil para nós que somos gentios. Então, dentro das denominações, alguns religiosos querem colocar requisito do judaísmo para vocês obedecerem, sendo que não é isso, certo? O Antigo Testamento é como figura, a única coisa que a gente tem que obedecer é as leis morais dos 10 mandamentos, certo? O resto a gente tem que obedecer, andar na justiça, andar na honestidade, andar no amor a Deus, no amor ao próximo, fazer ao bem ao próximo, fazer caridade, fazer bondade. É isso, andar na verdade, entendeu? Guiado pela palavra do Senhor, obedecer a sua palavra, né? Obedecer a sua palavra é isso, você fazer o bem, amar o próximo, amar a Deus, andar na justiça, andar na honestidade, falando a verdade, saindo dos pecados, da corrupção do mundo. Isso é obediência a Deus hoje. Não é você cumprir ritos religiosos e frequentar o templo e achar, não, eu estou obedecendo a Deus. Não tem nada a ver. Mas os religiosos acreditam assim porque a religião ensina assim, né? Então, né, vai fazer o quê? Entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Olá. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, descanso de Deus, não o dia sabático como os judeus. Os judeus sim tem que obedecer a guarda do sábado, certo? Lá para eles lá, os gentios não.
O descanso sabático do gentio é todos os dias, descansar no Senhor, entendeu? E esperar o dia do mundo vindouro, o dia da eternidade, entendeu? Aqui nós descansamos em Cristo, mas a gente espera o descanso eterno, que é o mundo vindouro, né? Que é a ressurreição dos mortos, que é a gente se unir com Cristo no reino celestial e herdar a terra no reino terreno. É isso que a gente aguarda na viva esperança, né? Em Cristo Jesus, entendeu? Do aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto Isso daí também está no Salmos. espírito, juntas e Citando os Salmos. e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Havemos de prestar conta, hein? Visto que temos Olha aí, sumo sacerdote que tanto os céu. Incrédulos como cristãos, não pensa que nós somos cristãos que a gente não vai prestar conta do que fizemos aqui com o nosso corpo, não, irmãos. Todo mundo vai ter que prestar conta a Deus, no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus, no grande trono branco, né? Porque isso daí tem muito estudo, porque tem o tribunal de Cristo e o trono branco. Aí tem divergência, né? Que alguns vão passar pelo tribunal de Cristo, outros pelo trono branco, o que passar pelo tribunal de Cristo não passa pelo julgamento do trono branco. Isso aí eu estudo para outro dia, tá? Isso aí é coisa que a gente vai falar quando estudar o livro de Apocalipse. Então, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus, capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Presta atenção nessa parte, hein? Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Porque no Antigo Testamento era designado Arão, era um sumo sacerdote, e os filhos de Arão tinha depois de Arão, vários sumos sacerdotes. O que é um sumo sacerdote? Que intercede pelo povo. Que matava-se animais, sacrificava-se animais para expiação de pecado do povo de judeu. Aqueles que desobedeciam, né? E pelos próprios sumos sacerdotes, que eram sumos sacerdotes humanos, que também podia errar, falhar, certo? Então, o sumo sacerdote é o que intercedia pelo povo, tá? Ele tá falando disso daí, ó. Aí ele vai para a segunda etapa, mais para frente, falar do o sacerdócio perfeito, né? Que esse daí era um sumo sacerdote humano, sujeito a falhar. Agora, o sumo sacerdote perfeito é sem mácula, entendeu? Por isso que todos os animais que Deus pedia para sacrificar, para derramar o sangue, ele não podia ter defeito, porque apontava para Cristo que não tem pecado, entendeu? Cristo não é o sacrifício perfeito que não tinha pecado. Só ele podia dar vida pelos pecadores, porque o sangue dele não estava contaminado com o pecado, e por isso que pelo sangue dele somos purificados pela morte e ressurreição de Cristo e pela palavra do seu poder. Precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Tá vendo? Eles oferecem sacrifício pelo seu próprio pecado, sumo sacerdote. Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Hoje te gerei, não é que ele foi criado, de novo, tá? Gerou gerou na barriga de Maria para ele se fazer carne aqui, mas Cristo já existia. Era o verbo que se fez carne, né? O verbo era Deus, estava com Deus
e tudo foi feito por meio deles, e nada do que foi feito se fez se não foi por meio de Cristo. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. Dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso... Tá, Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? Foi um tipo, uma tipologia de Deus ali, né? Por isso que Abraão deu o dízimo de tudo que ele pegou. E aí vai falar sobre o dízimo, tá? Porque na antiga aliança, que é o Antigo Testamento, tinha ordenança do dízimo. Só que o dízimo nunca foi dinheiro, tá, irmãos? Eu já fiz vários vídeos sobre isso aí no canal. O dízimo era cevada, colheitas de hortaliça, de hortelã, de frutos e de animais que se levava. Se você tem uma dúvida disso, leia o livro de Deuteronômicos, né, que lá está escrito, tá? E Jesus também, Mateus, falou a mesma coisa para os religiosos fariseus, que falou assim, ó, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho e do coentro, e nega o principal, a misericórdia, a justiça e o juízo. Nega o principal do reino, né? O amor, a justiça, a compaixão, a misericórdia, né? Fazei essa, ou seja, dai o dízimo, porque naquela época que Jesus veio ainda era a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Os evangelhos ainda era a lei ainda. Jesus veio para trazer a transição da lei para a graça, que é o que ele conta aqui em Hebreus. Entendeu? Então o Abraão deu dízimo, nem dele foi. E nem era instituído o dízimo na época de Abraão como lei, porque o dízimo foi instituído como lei na lei de Moisés. Entendeu? Mas Abraão deu o dízimo do despojo da guerra, porque era-se costume, quando ele foi resgatar Ló, e ele derrotou o rei que estava aprisionando Ló, que era Quirdomer, como que é? Quirdomer Olé, qual que é? Esqueci, é nome complicado. Quirdomer Olé, sei lá, um negócio assim, o nome do rei. Aí ele pegou os bens, que é o despojo de guerra do Quirdomer Olé, um negócio assim, não lembro direito o nome dele. Aí ele pegou os bens desse rei e levou como despojos, né? Que isso era costume, né? Que Deus até mandava, às vezes não. Deus falava, não pega nada dos homens lá, mas às vezes Deus falava, pode pegar. Então aí Deus, Abraão deu o dízimo do que era do despojo para Melquisedeque, que ele reconheceu Melquisedeque como uma figura superior a ele, entendeu? Era uma tipologia de Deus, assim dito, uma tipologia, tá? Era um sacerdote muito elevado, entendeu? Dizer coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Na verdade, Hebreus, capítulo 6. Todos nós, irmãos, no outro tempo éramos criança, bebê na palavra, né? A gente precisava de alguém para nos orientar. Mas tem uns que com o tempo já era para, ele está falando isso, já era para ser mestre, mas ainda não entende os rudimentos. Então, leite lhe dei de beber, então tendes que outra vez lhes ensinar. É isso que ele está falando. Para aqueles que já deveriam ser mestres. Está falando para aqueles que estão iniciando, que é novo convertido. Está falando para alguns que já têm anos aí de prática na palavra e fica com disputa e fica com mesquinharia. Então ele chama de leite. Foi que Paulo falou também na carta dele aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, né? Paulo relata isso aí. Divisões, né? Carnalidades,
né? Sendo que vocês já deviam ser guiados pelo Espírito, né? Isso é para a gente refletir, para a gente se avaliar. Se a gente está andando guiado pelo Espírito da sabedoria ou se ainda estamos bebendo leite e andando através da carne, dos desejos da carne, né? É isso. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos isso aqui, isso aqui é que seja claro, ó. Ele falou assim, aqueles que participaram do dom do Espírito, preste atenção, quando a gente estuda a palavra de Deus, irmãos, ou na Bíblia, ou aqui mesmo, ou alguém que faz slide, né? O que é um slide? É isso aqui, isso aqui é diferente, né? Aqueles que tem coisa em telas que vai pegando os versículos bíblicos e ensinando para vocês. Isso chama slide, né? Aí, o que acontece? Quando a gente lê a palavra, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está lendo e no que está falando lá. Às vezes, em alguns versículos, a gente entende muitos versículos, muito contexto, mas deixa passar batido alguns. Entendeu? Então, o que ele quer dizer ali? Aquele que participou do dom do Espírito. Quer dizer que ele está falando que participou. Ele não falou aquele que tem o Espírito. Ele falou aquele que participou dos dons do Espírito. Conheceram a palavra de Deus pela verdade, pela justiça. E outra vez caíram. É impossível renová-los para a salvação. Porque de novo crucificam o Cristo. Quer dizer, é o que eu falo. Esses daí que voltam para velhas práticas, entendeu? Eles nunca tiveram o Espírito Santo. Eles foram participantes dos dons. O que é o dom? A palavra de Deus é a palavra de Espírito. Hoje Deus fala com nós com a gente através de Cristo, da palavra, que é Cristo, certo? Do Espírito Santo, certo? Então, cadê até aqui? Então ele fala através disso aqui. Aí o que acontece? Você conheceu a verdade, conheceu o caminho da justiça, mas você não se firmou nele. Então, a palavra foi a que Cristo disse no Evangelho, acho que de João e acho que de Mateus também ele pronunciou isso, né? Ele falou assim, que a palavra, muitos receberam a palavra com alegria, mas não criou raiz, né? E aí a gente tem que se avaliar, isso serve para qualquer um de nós, certo? Porque eu creio assim, que os apóstatas que desistem da fé verdadeira, eles nunca tiveram Espírito. E eu estou falando até de mim. Vamos supor, se chegar no fim da grande tribulação, que há de vir nesse mundo, no final dos tempos, a gente estiver aqui, e você desistir com medo, você nunca teve o Espírito. Ou eu mesmo, vamos supor que eu, vou me colocar de exemplo. Eu nunca tive o Espírito Santo. Eu conheci o caminho, conheci dos dons do mundo vindouro, conheci da justiça, mas eu não pratiquei, eu não andei. Então eu não tinha o Espírito Santo, entendeu? Eu fui participante ali, mas eu não tinha uma raiz em mim do Espírito, entendeu? Aí muitos não concordam quando eu falo assim, não, você pode perder a salvação, você pode perder o Espírito Santo. Jesus falou, vou mandar um Consolador que ficará convosco para sempre, né? E vocês, em Efésios está escrito assim, depois de ouvir a palavra da verdade, tendo nela crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Ou seja, você é selado, entendeu? O verdadeiro crente é selado. Agora, tem os falsos irmãos, tem os falsos cristãos, tem os falsos profetas, tem os falsos Cristo, entendeu? Então eles são, a palavra já fala, falsos. Se uma pessoa, o João fala na sua carta, saíram de nós, mas não eram de nós. Se fosse de nós, permanecesse conosco. Então quer dizer que na carta de João está falando assim, que no princípio a gente achava que eles eram irmãos, porque eles nos enganaram.
se passaram por irmãos, mas depois se voltaram contra nós. Aí João fala, são anticristo, entendeu? Então, por um tempo, muitas pessoas podem nos enganar com a aparência da piedade, mas nunca foram cristão verdadeiro, porque se fosse, eles permaneceriam, porque Jesus falou no Evangelho de João, se verdadeiramente vós permanecedes em mim, verdadeiramente sois meus discípulos. Como que você permanece em Cristo? Na palavra, irmãos. Se hoje o Cristo, ele está em espírito com a gente, ele não está mais em carne aqui, né? Então, se você permanecer na palavra, você permanece em Cristo. Agora, tem uns que de permanecer na palavra não é só ler a Bíblia, irmãos. Permanecer é você ficar firme nas verdades absolutas que está na Escritura. Porque muita gente, por exemplo, pega o falso profeta, ele não permanece na palavra. Por quê? Porque ele distorce a palavra, entendeu? Então, quando você desobedece e distorce o que está escrito aqui, você não está permanecendo em Cristo, você está saindo fora do corpo. Então, para você permanecer em Cristo, você tem que ser guiado pelo Espírito da palavra da vida, aqui ó. Então, você tem que, não pode sair, não é só você sair assim, mas eu estou na palavra, eu estou lendo a Bíblia, você está lendo, mas você está permanecendo nas verdades ou está distorcendo ela? Aí é que a gente tem que se avaliar, entendeu? Porque se você está distorcendo, você não está permanecendo em Cristo. Você está desvirtuando o caminho de Cristo, entendeu? É inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo Hoje, 7. Cristo é nosso sumo sacerdote, rei de sumo Salém pastor. e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Isso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem sem fim de vida, Por quê? feito semelhante. Por que ele não tinha princípio nem de dia nem de genealogia? Porque ele era uma figura de Deus. Deus não tem princípio nem fim, entendeu? Entendeu? Ele era uma figura. Por isso que Jesus se tornou sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, entendeu? Aí ele vai falar da nova aliança, ele vai encajar da antiga aliança e na nova. Ele permanece sacerdote para sempre. Cristo. Considerem a grandeza desse homem. Sacerdote Até para mesmo sempre. O patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Melquisedeque. Deu o dízimo a Melquisedeque. Os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora sacerdote de Levi receba o dízimo. Agora hoje se pede dízimo. Agora eu pergunto, algum de vocês aqui, dos gentios, são da tribo de Levi? Porque, já ouvi um absurdo dos religiosos
cristãos religiosos, né? Que eu já ouvi isso, irmãos, por incrível que pareça. Se vocês estudam as escrituras, você sabe o que é um levita, né? Ou não? Se alguns de vocês aí que ainda é novo convertido não sabem, eu vou explicar o que é o levita. Levita é um sacerdote da tribo de Levi, certo? Então, eu já ouvi o absurdo nas igrejas falar que eu sou levita porque eu levito. Que quer levitar no ar. Eu falei, não é nada disso. Que é isso, gente? Levita quer dizer que você é um sacerdote ou descendente da tribo de Levi. Você, irmãos, eu pergunto vocês são levitas? Já disseram assim na igreja, eu sou levita. Que levita, cara? Você nunca foi da tribo de Levi, rapaz? Como é que você é levita? Levita é da tribo de Levi, é o descendente da tribo de Levi. Como é que você pode falar que você é levita? Não sabe nem o que é levita, porque a religião disturpa o significado de levita. Misericórdia, meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia fala que isso são doutrinas de demônios. O que é isso? Onde que eu via levitar lá era o Exorcista, do filme do Exorcista. Antes de eu me converter, quando eu assistia essas coisas aí. É lógico que a gente vai levitar no reino vindouro. Jesus levitou. Nós vamos ascender ao céu, vamos subir ao céu no dia do arrebatamento. Mas não é que ele levita no sentido de levitar. Ele está falando levita da tribo de Levi. Não tem nada a ver com você falar que hoje você é levita, fulano é levita. Não existe levita hoje. Para com isso. De Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, linhagem de Levi. E abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Peraí, deixa eu pagar. São homens mortais que recebem o dízimo. Deixa eu voltar aqui na questão dos levitas. Lá, no tempo de Jacó, Deus instituiu 12 tribos que veio dos 12 filhos e deu início dos 12 filhos de Jacó. Ruben, eu não sei, não vou lembrar de todos os nomes aqui. Ruben, Neftali, Levi, Benjamim, essas são as tribos, são os filhos que posteriormente saíram as tribos, tá? Judá, que da onde veio Davi, veio Cristo, né, da descendência de Davi. Judá, qual que foi o outro lá? Simeão, acho que é Nebulon, o outro, né, não lembro direito. Qual que é o outro lá? Dan, tribo de Dan. Qual que é o outro? Neftalis. Deixa eu ver se eu lembro, porque falta 3 aqui. Neftalis, Benjamim, acho que eu já falei, né? Ruben, a tribo de Ruben, que é o primogênito, né? Que eu devia falar em primeiro lugar, mas não importa. Falta 2. Tem mais 2 lá que eu não vou lembrar, irmãos. E Levi, que era da tribo de Levi, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Agora aqui está falando do dízimo. Dá o dízimo a homens mortais, né? Agora vai entrar na questão aqui, ó. Vamos dar sequência aqui. Aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. A tribo de Levi, que recebe os dízimos. Quando se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível não tinha sido gerado ainda por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que ele está querendo dizer aqui, ó? Se a perfeição viesse de um sacerdócio levítico, porque haveria, que é o sacerdote da lei, né, da tribo de Levi, que ainda nem tinha nascido na época de Abraão, né, que deu o dízimo, porque o dízimo nem tinha sido constituído como lei ainda, porque ainda haveria Moisés para estabelecer isso, mas ele deu o dízimo naquele momento lá porque ele quis, porque ele viu que Abraão viu que Melquisedeque era superior, é um sacerdote superior. Mas se o sacerdócio humano das tribos de Levi fosse perfeito, para que haveria de se levantar outros sacerdotes na ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio perfeito, que é Cristo? Não tinha necessidade, porque se dá o dízimo aos homens mortais,
E você é conduzido por sacerdotes mortais e pecadores, que não só espia. Eu tô falando alto porque tá com barulho aqui, irmãos. Essa parte aqui no meu quarto aqui, onde que eu tô gravando, é um novo local que eu tô gravando, tem mais barulho. Apesar que tá fechado aqui, né? Então ele espiava o pecado do povo e o próprio pecado dele mesmo. Agora, Jesus não tinha pecado. Se você podia, pelo sangue de touros e bodes, limpar pecado, então para que precisava de Cristo? É isso que ele está falando. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Mudança de lei, olha lá. De quem se mudança de sacerdote, mudança de lei. A outra tribo, agora é transição da lei para a graça. Servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá. Descende de Judá. Nada fala tribo, quanto a tá sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Não por regra da vida de linhagem dos sacerdotes, das tribos, da linhagem de cada tribo. Ele veio de uma ordem mais superior, que é a ordem celeste. Vamos lá. Sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre. Na ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Agora esse daqui, não sei se vocês estão vendo, é esse daqui que é o messiânico, o judeu messiânico, que fala que você tem que andar na lei. Cara, se os próprios judeus não obedeceram a lei toda, como é que você quer impor para os gentios andar numa lei que Cristo já cumpriu na cruz e que a gente só cumpre os 10 mandamentos e cumpre andar na justiça, na verdade, na honestidade, na caridade, na bondade, no amor ao Deus e amor ao próximo? Certo? Como é que os caras vêm colocar rituais judaicos, querer que os gentios cumpram, porque se você não cumprir, você vai para o inferno? Ah, que conversa é essa, meu amigo? Para com isso. Introduzida uma esperança superior. É enganação, rapaz. Aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes têm havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Sim, mas eram os mortais, para sempre, pecadores. Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, que ele é o sacrifício por seus primeiro, próprios pecados bem perfeito. E depois pelos pecados do povo. Porque eles ofereceram o sacrifício pelos pecados deles mesmos, o sumo sacerdote humano e do povo. Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifício, Jesus não tem pecado, ele é Deus, ele é o sacerdócio perfeito, é uma nova aliança. E aqui foi falado, se há mudança de sacerdócio, há necessidade de mudança de lei, entendeu? Por que quer insistir que a gente tem que cumprir a lei do Antigo Testamento, que era só sombras, porque haveria de vir que era Cristo para uma nova aliança, entendeu? Sabe, tem uns judeus que mesmo sendo messiânicos, os caras falam cada bobagem, pô. E esse judeu aqui messiânico, ele é muito inteligente, tem muito conhecimento, eu pego muitas coisas dele que está de acordo com a palavra, mas a única coisa que eu não pego dele é esse negócio dele querer cumprir. Tem algumas coisas até que ele fala que faz sentido, né? Que são impuras para os fiéis e tudo, até concordo. Mas querer que você volta a cumprir requisitos da lei, parece que ele não estudou o livro de Gálatas, com toda a sabedoria que ele tem, nem o Efésios, nem Colossenses. Vamos lá, gente. Uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Olha aí.
Hebreus, capítulo 8. Vamos deixar esse último O mais capítulo, aí a gente vai importante para do que outro. estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo O Senhor sacerdote elegeu, é não o homem. constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Cópia e sombra, presta atenção. Esses sacerdotes humanos, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Quando Deus fala em Apocalipse, ele fala duas coisas. Mede o templo lá no livro de Apocalipse. O templo de Deus, ele está falando, o templo de Jerusalém que vai ser construído, mas que não medir por fora porque os gentios vão pisotear, certo? Os gentios não é a gente que se converteu, porque a gente uma vez foi gentil. Hoje nós somos igreja que se convertemos. Nós que não somos judeus, tá? Ele está falando dos gentios, o povo que ainda não se converteu, que vai atacar os judeus. Está falando do muçulmano, de outros lá, né? Ou de outros povos, né? Que vai ter a guerra, né? Mas aí depois, logo em seguida, ele fala do outro templo, que é o templo que está no céu. É o que está no céu. Lá é o templo verdadeiro de Deus. Entendeu? Esse templo que vai ser construído não é ordenado. O terceiro templo não é ordenado como nenhum templo. Desde o ano 70, quando Jesus profetizou a queda do templo de Jerusalém e falou que a gente ia adorar o Pai, Espírito e Verdade, não mais num lugar físico. Não, Deus não ordenou construir templo nenhum. Quem construiu templo por aí, por mundo afora, foram os homens, a revelia de Deus. E Deus permitiu eles construir. Mas você tem que entender que a permissão de Deus nunca é a vontade de Deus. Tem a permissão, as coisas permissivas de Deus, que Deus permite para propósito de Deus se cumprir na terra. E tem a vontade de Deus. Deus nunca quis que construísse outros templos depois da destruição do ano 70. Do templo de Jerusalém do ano 70. Os homens construíram e Deus permitiu, mas não foi por ordem de Deus. A mesma coisa vai ser o terceiro templo. Quem vai construir vai ser o anticristo para ele profanar o templo. E Deus vai permitir. Entendeu? Deus vai permitir por causa das profecias do propósito de Deus. Certo? Mas o verdadeiro santuário está nos céus. Que a gente entra com ousadia pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Isso que a pessoa não entende. Vamos lá. Estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Olá, assim superior. Como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Olá, superior, a nova aliança. Superiores. Pois se aquela aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Para a nova. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Antiquada a primeira. Se torna antiquado e envelhecido e está a ponto de desaparecer. Não sou eu que estou falando, irmãos. Aí vem os judeus messiânicos, vem os religiosos aqui do Brasil, falam, não sou eu que estou... Tá escrito aí. Eles costumam falar isso para distorcer a palavra, né, tirar do contexto. Eles falam assim, tá escrito. Agora sou eu que digo, tá escrito aí. Tá escrito. Não sou eu que estou falando. Tá escrito. Entendeu? Antes que venham, tá escrito. Então, para finalizar essa parte aqui, que vai ser mais necessário mais 2 vídeos, tá, irmãos? E espero que vocês estudem todos os vídeos
desse estudo aqui, para depois não falar, cadê os textos, né? Como alguns comentam aí, né? Então, o que acontece? Aquilo lá, deixa eu virar para cá agora, que vou parar aqui o vídeo. Aquele tempo lá, irmãos, do Antigo Testamento, vocês têm que entender que era sombra, né? Aquilo ali era adoração terrena, adoração na carne, com rituais, com o templo físico, com tudo físico. A nova aliança é adoração no espírito e na verdade. Entendeu? De sinceridade de coração, não é mais num lugar físico, não precisa de rituais. Tanto é que você estudar até o Antigo Testamento, alguns profetas, Deus fala, eu não escutarei seus cânticos fúnebres, eu não aceitarei suas ofertas de manjares, não, porque eu não quero, eu não quero obras, eu quero, como que falo? Eu quero justiça, misericórdia, amor, compaixão, eu quero isso, eu não quero essas coisas aí, né? E Deus critica, tanto no profeta, nos profetas curtos, como que é lá, o Amós, Abacuque, os outros profetas que eu fiz até vídeo, que pediram tanto para mim que eu só fazia vídeo do Novo Testamento, fiz do Antigo Testamento, só que aí as pessoas pararam de ouvir. Por quê? Porque o Antigo Testamento, a palavra é mais dura do que do Novo. Aí quando eu falava algumas palavras duras dos novos, a pessoa não quer ouvir, porque as pessoas só gostam de melzinho, ela não gosta de ouvir as verdades duras, né? Aí fui pro Antigo Testamento. Aí teve um vídeo do Antigo Testamento que teve bastante visualização que eu fiz, dos profetas. O resto, ninguém mais quis ver. Por quê? Porque é mais duro do que o Novo. Deus fala de juízo, fala de condenação, fala que vai destruir cidade, que vai destruir isso, que vai destruir aquilo. Aí o povo... tá vendo? É o que eu falo. Tem a parte boa da Bíblia, tem as partes da bênção, tem as partes legal, mas tem que aceitar também as partes de chamada de atenção, de repreensão. O povo não quer. Aí o povo, o povo não quer ensinamento puro. O povo não quer andar na verdade. O povo quer o que é aprazível, o que é gostoso. Ele não quer nada, né? Então, aquilo ali era sombra, era na carne. Agora a nova aliança é diferente, é no espírito. E isso muita gente não entende. Bom, já está grande o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Deixa o like se gostou do vídeo. Deixa o dislike se não gostou. Badalhe o sininho de todas. E se inscreva no canal quem não é inscrito. E bem-vindo a novos inscritos. Vamos para a terceira parte. Fui. Obrigado.